Bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a sua vida. Como lidar com as pressões da vida? Vamos meditar nesse texto? Eu convido você para juntos irmos para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, como lidar com as pressões. Você quer saber como as tribulações podem trabalhar a seu favor? Nós vamos aprender isso, não comigo, obviamente, mas nós vamos aprender um pouco sobre isso com um homem que, sem dúvida nenhuma, foi o maior teólogo, o maior mestre, o maior evangelista, o maior implantador de igrejas, que nós temos conhecimento, que a palavra de Deus, enfim, nos revela, o apóstolo Paulo. E você precisa meditar nesse texto de Romanos 5. Paulo vai discorrer aqui sobre as bênçãos da justificação. Eu divido esse trecho que nós vamos meditar em três bênçãos: as bênçãos iniciais, as bênçãos futuras e as bênçãos presentes ou as bênçãos do presente. As bênçãos iniciais, convido você para atentar para Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Primeiro, o primeiro versículo, Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo já tratou da questão da justificação no capítulo 4, como nós vimos no estudo anterior. E ele começa o versículo 5, então, se referindo à justificação novamente. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E aí ele começa a discorrer das bênçãos oriundas da nossa justificação em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós temos a paz de Deus, que Paulo fala lá em Filipenses, é aquela paz que você experimenta quando você lança sobre o Senhor a sua ansiedade. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o seu coração. E aqui nós temos a paz com Deus. Também nós podemos chamar isso de reconciliação. A palavra de Deus nos diz lá na carta de Efésios que Jesus, ele derrubou aquela parede de separação, aquela parede de inimizade entre Deus e os homens. Jesus acabou com essa separação, ele derrubou o muro da separação. Então, isso nos remete agora para o versículo 2, quando Paulo diz assim: por intermédio de quem, ou seja, por intermédio de Jesus, obtivemos acesso pela fé a esta graça, a graça da justificação. Então, Paulo vai nos dizer aqui que após Jesus ter derrubado aquele parede da separação, essa parede da separação surgiu justamente por causa da queda do homem, do pecado do homem, houve separação. Então vem Jesus e ele derruba essa parede de separação. Então Paulo nos diz que por intermédio de Jesus nós obtemos acesso a Deus. E é interessante o significado dessa palavra acesso. Naquela época, essa palavra acesso era usada para alguém que se achegava à presença de um rei. Somente uma pessoa conhecida do rei poderia ter acesso à sua presença. Uma pessoa estranha, ela só teria acesso ao rei se estivesse acompanhada de uma pessoa ou de um familiar conhecido do rei. Então, através de Jesus, nós temos acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, através do Filho de Deus. Jesus, ele nos apresenta a esse grande Rei, a esse
Rei dos Reis, a esse Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, nos coloca na presença de Deus, porque nós não temos condições espirituais, morais nenhuma de nos achegarmos à presença desse Rei Santo, desse Rei glorioso. Paulo fala então dessas bênçãos iniciais, a bênção da reconciliação com Deus, a bênção do acesso a Deus. O véu foi rasgado e hoje Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. Qualquer um, através de Jesus, pode chegar à presença de Deus. Agora, as bênçãos futuras, Romanos 5, verso 2, a parte B, nos diz assim: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Essa palavra gloriamo-nos pode ser traduzida como nós nos orgulhamos, um orgulho santo, por termos a esperança da glória de Deus. Essa palavra também pode ser traduzida, algumas versões traduz como alegramo-nos. Alegramo-nos na esperança da glória de Deus. Que esperança que temos! A esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo vai nos dizer que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Essa era a visão de futuro do apóstolo Paulo. Os sofrimentos do presente não podem ser comparados, enfim, com a glória a ser revelada. No capítulo 8, no verso 22, Paulo vai dizer algo extremamente interessante e importante. A criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Isso por causa do pecado do homem, isso por causa da queda do homem. A palavra de Deus sim fala que a natureza geme, a criação geme, a natureza sofre. Sim, a palavra de Deus nos fala sobre ecologia, a palavra de Deus nos fala sobre ecossistemas, sim. No capítulo 8, no verso 23, Paulo vai dizer não somente a criação, mas nós gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo. E Paulo fala que pelo fato de nós termos sido reconciliados com Deus, hoje nós podemos viver cheios de esperança, aguardando um dia sermos transformados, sermos glorificados, sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Essas são as bênçãos futuras. Agora, as bênçãos do presente. E aqui Paulo vai nos ensinar a lidar com a pressão, ou as pressões, com as tribulações. Romanos 5, verso 3, ouça a palavra de Deus, e não somente isto, mas também, além da esperança que nós temos de sermos glorificados, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Paulo se alegrava. Por quê? Porque Paulo descobriu que as tribulações, elas vão trabalhar a nosso favor. As tribulações devem trabalhar a nosso favor. Eu trago para você o significado da palavra tribulação. Tribulação significa o ato de prensar, o ato de pressionar, é a ideia de pressão. Talvez para ilustrar isso, você já viu aquelas máquinas de pressionar, de compactar material reciclável? Essa é a ideia de sermos atribulados, sermos pressionados, sermos prensados por situações, por circunstâncias. E todos nós, nesses dias, eu creio, sem exceção, temos sido atribulados nesse período longo de pandemia em que nós estamos vivendo. E Paulo, ele vai nos dizer que as tribulações, essas pressões, elas devem trabalhar a nosso favor e não contra nós.
Então, com a sabedoria de Deus, nós podemos fazer com que essas tribulações trabalhem a nosso favor. Deus é soberano. E quando eu penso em pressões, quando eu penso em tribulações e quando eu penso que nós devemos nos alegrar por aquilo que as tribulações produzem na nossa vida. Nós não nos alegramos nas tribulações em si. Elas não são motivos de alegria. Mas nós nos alegramos por aquilo que a tribulação pode produzir em nossas vidas. José no Egito é um exemplo disso. Lá no capítulo 45 de Gênesis, ele, testemunhando aos seus irmãos, ele disse, olha, não foram vocês que me enviaram para cá, não foi por causa de vocês que eu estou aqui, Deus me mandou aqui. Por quê? Porque José cria que Deus tem o poder de transformar o mal em bem. É a tribulação. São as adversidades trabalhando a nosso favor quando nós olhamos para as tribulações do ponto de vista de Deus. No verso 3 diz assim, que a tribulação ela produz perseverança. O significado da palavra perseverança é paciência, estabilidade, constância, como nós precisamos e como nós desejamos isso nas nossas vidas. Quem não deseja e não precisa ser mais paciente? Quem não deseja ser uma pessoa mais estável emocionalmente, espiritualmente? Quantos de nós não desejamos ser pessoas mais constantes na nossa vida, nas nossas atividades, na nossa fé, na nossa vida com Deus, na nossa vida familiar? Paulo diz que a tribulação produz, então, a perseverança. E no verso 4, ele nos diz que a perseverança, ela produz experiência. Que coisa formidável, gente. Que coisa profunda. O que a tribulação pode produzir na nossa vida, perseverança, experiência. É a palavra dokme, que é a palavra qualificação. Qualificação, a palavra expertise, é uma palavra do momento, a experiência, um caráter provado e comprovado. Eu me lembro muito, quando eu meditava nesse texto, na experiência de Jó. Nós conhecemos muito bem, ele é símbolo de alguém paciente na tribulação. Jó 42, verso 5, ele testemunha acerca da experiência que ele teve com Deus, um verso que você conhece. Antes, ele falando para o Senhor, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E nós podemos trazer isso para os nossos dias. Eu trago, você pode trazer também. No começo da pandemia, eu te conhecia superficialmente, mas agora eu cresci. Eu cresci como cidadão, eu cresci como marido, eu cresci como esposa, eu cresci como filho, eu cresci como profissional, pelas pressões que eu tenho passado, pelas pressões que eu e que nós temos passado e experimentado. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência, conforme o verso 4, parte B, a experiência produz esperança. Você pode ficar sem muitas coisas nessa vida, mas você não pode ficar sem esperança. A esperança que a palavra de Deus trata, a esperança bíblica, aquela esperança que vem de Deus, que é produzida pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, significa uma expectativa confiante e prazerosa em Deus, uma expectativa confiante, prazerosa, não no homem, não na circunstância, não naquilo que pode dar certo, mas naquilo que Deus pode fazer através das tribulações. Que coisa tremenda, que texto tremendo de Paulo. Verso 5, Paulo, ele diz que a esperança não confunde. A esperança não confunde. Aquele que espera no Senhor jamais será envergonhado. A esperança não confunde. Deus não nos envergonha.
E mais uma vez eu evoco aqui a experiência de Jó, Jó 42, verso 2. Que palavra, irmãos, que experiência tremenda as tribulações que Jó experimentou, produziu na sua vida. Será que eu posso dizer, como Jó disse para o Senhor, bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É por isso que aquele que espera no Senhor não será envergonhado, ele não será confundido, porque Deus, ele tudo pode, ele é soberano, ele é supremo, e nenhum dos teus planos para a minha vida e para a sua vida podem ser frustrados. No verso 8, aqui de Romanos 5, veja ainda o que Paulo nos diz: Deus provou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Você poderá dizer, mas será que eu posso de fato esperar no Senhor nesses dias de tribulação? Você pode, porque Paulo nos diz que Deus provou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, se Ele provou o seu amor por nós, sendo nós ainda inimigos dEle, separados dEle, o que Ele não nos fará hoje, que somos agora filhos, filhas dEle? E é por isso que Paulo nos diz, alegramo-nos na esperança de que Deus transformará as tribulações, as pressões desses dias em bênçãos. Foi Paulo quem disse isso. Paulo, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Das 13 cartas que ele escreveu, 5 cartas, ele se encontrava na prisão. Ele escreveu da prisão. Deus transformou as pressões em bênçãos, não só para a vida de Paulo, mas para um número incontável de pessoas. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu quero que as bênçãos da justificação alcancem a sua vida, se ainda não alcançou. Oremos. Bondoso Deus e Pai, se esta pessoa que me ouve, que me assiste, ela ainda não desfruta da paz com o Senhor, que neste momento, Senhor, o Teu Espírito faça a Tua obra na sua vida e que a Tua bondade possa conduzi-la ao arrependimento e que ela creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. A nós, ó Pai, que já fomos alcançados e salvos pela Tua graça, a minha oração, ó Pai, é que nós possamos nos alegrar nessa expectativa e certeza que temos de que um dia o Senhor vai nos glorificar, o Senhor vai nos transformar. Nós anelamos por esse dia. Enquanto esse dia não chega, Senhor, nós pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas, para que o Senhor transforme as pressões que passamos nesses dias em bênçãos. Que seja assim na minha vida e na vida dos meus queridos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, agora e por todo sempre. Amém.